Dá uma alegria muito grande no coração ver cada um dos amados irmãos. Os bancos cheios, os irmãos com alegria servindo ao Senhor. Se eu que sou humano já fico feliz, você imagina o Senhor, que não quer que ninguém esteja descuidado na vida espiritual. Convido todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar com todo entusiasmo o hino de número 205 no Cantor Cristão. Hino de número 205. Muito prazer de ver irmãos que estavam viajando, irmãos que estavam distantes de nós geograficamente, porque no coração estavam bem perto de nós, orando sempre pelos irmãos amados e queridos. Então cantemos agora, ó minha alma, sem demora, ergue-te para entoar. Vamos cantar. Senhor, com muita alegria, com muita gratidão, com santo regozijo, estamos na Tua casa, Senhor. Damos-te graças pela semana abençoada. Quantas experiências o Senhor nos concedeu, quantas lutas o mundo passou, quantas turbulências as pessoas sem Cristo estão atravessando. E nós que somos Teus filhos, apesar das lutas, sentimos a paz do Senhor, a presença do Senhor, o amor do Senhor, o cuidado contínuo do Senhor para conosco. Obrigado porque o Senhor enviou o Teu Filho amado. O Senhor, como diz a Tua palavra, preferiu moê-lo na cruz do Calvário, do que nós irmos parar na condenação eterna. Obrigado, Senhor, porque esta salvação poderosa, única, está disponível para todas as pessoas. Muito obrigado por todos os que já aceitaram esta salvação. Agora, Senhor, ajuda
A salvação foi um ato, mas ajuda-nos no nosso crescimento espiritual, que é a santificação. Este processo, Senhor, é a vida toda do cristão aqui sobre a terra. Ajuda-nos então a não sermos míopes, ó Deus, na vida espiritual. Ajuda-nos a não vivermos um nanismo espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos na vida espiritual cada vez mais, com a Tua palavra em nossos corações, guardando-a, porque é dela que nos vem a santificação. Como o Senhor Jesus orou em João 17:17, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Ninguém terá uma vida santificada longe da palavra do Senhor, longe da igreja, longe dos cultos, negligenciando os cultos, ninguém terá. Isso demonstra nanismo espiritual. Ajuda-nos, Senhor, portanto, a crescermos. Nenhum pai gostaria que o filho nascesse e ficasse bebê a vida toda. Isso seria uma tristeza tremenda. O Senhor também não quer que vivamos uma vida assim. Ó Deus e Pai, ajuda-nos a crescermos espiritualmente e também levarmos a Tua palavra de incentivo, de encorajamento a tantas pessoas que estão tristes, Senhor. Quantas pessoas estão deprimidas, quantas pessoas estão solitárias. Ó Senhor, ajuda-nos a termos a alegria do Senhor, para dividirmos a alegria com outros. Ninguém dá o que não tem. Como podemos dividir a alegria com outros se nós estamos tristes, se nós estamos afastados, se nós não estamos em comunhão? Ajuda-nos, portanto, a sermos mais e mais semelhantes ao Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por todos os amados e queridos irmãos que estão aqui nesta manhã. Oramos também por aqueles que ainda estão em viagem, alguns a trabalho, outros enfermos. Oramos por esse nosso amado irmão que falamos ontem. Abençoe, ó Deus, no restabelecimento físico e espiritual. Também, ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre todos os missionários que a Tua igreja apoia, pela presença do pastor Juliano e irmã Evelyn, o pequeno Timóteo e a pequena Hannah, em março estarão aqui conosco. Usa os Teus servos para nos trazerem a Tua palavra e informes sobre o campo missionário lá no México. E que a Tua igreja continue apoiando os campos missionários ao redor do mundo. Também o Colégio Graciosa, que o Teu trabalho aqui mantém, a Tua igreja mantém há 42 anos, Senhor. Muito obrigado por todos os alunos já matriculados para este ano, pelos alunos que ainda o Senhor trará, por todos os que aqui trabalham, por todos, ó Deus, que oram, pela igreja que tem amor em orar pela escola, por tudo que tem sido feito, Senhor, pela esquina lá atrás que foi adquirida. O Senhor, de uma maneira surpreendente, concedeu aquele espaço, Senhor. Obrigado pela família tão fiel, consagrada ao Senhor, que o Senhor usou para adquirir aquele espaço precioso de terra. E conceda, ó Deus, a fidelidade a todos os Teus servos da igreja, para sermos fiéis nos dízimos, Senhor. Como nós prometemos ao Senhor fidelidade, que não fiquemos apenas na palavra. Aquele pacto que todos assumiram quando foram batizados, possamos colocar em prática para não sermos, ó Deus, como tantos políticos prometem e não cumprem. E nós não gostamos disso, ninguém gosta disso, muito menos o Senhor. Possamos entregar ao Senhor aquilo que não nos pertence, é do Senhor, e se usurparmos aquilo que não é nosso, grande maldição virá sobre nós. Como diz a palavra do Senhor, se o castigo viesse na hora, muitas pessoas já parariam de fazer a coisa errada na hora. Mas como dizem Provérbios, por targar do castigo é que prolifera o erro. Há um tempo de semeadura, e como o Senhor é bondoso, o Senhor dá tempo para as pessoas se arrependerem. Muitas pessoas brincam com o que é sério, Senhor. Não podemos fazer isso. Ajuda, Senhor. Abençoe, portanto, a Tua igreja. Oramos também pela Tua palavra que vamos ouvir. O Senhor falando aos nossos corações, o Teu Santo Espírito trabalhando em nós, Senhor. E que não sejamos somente ouvintes, mas coloquemos em prática. Porque de ouvintes este mundo está cheio. De pessoas que conhecem a Tua palavra, este mundo está cheio. Mas praticantes são poucos. Como dizia o nosso saudoso pastor João, o Senhor Jesus Cristo sempre teve muitos seguidores, mas poucos acompanhantes. Muitos o seguem porque querem o seu favor, querem as suas bênçãos, mas não querem obedecê-lo
praticando a sua palavra. Ajuda-nos, portanto, a sermos seguidores e obedientes, estarmos juntos, acompanhando o nosso Mestre bem de perto, seguindo em toda a sua maneira preciosa de viver. Assim oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. A tentação do Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. E hoje vamos estudar sobre as astutas ciladas do inimigo. Nós somos o alvo do amor de Deus. Você é o alvo do amor de Deus. Ao mesmo tempo, nós somos o alvo da fúria de Satanás. Nós somos o alvo do amor de Deus. E Ele nos ama e prova o seu amor para conosco. De que maneira Ele provou o seu amor para conosco? Em que seu Filho morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Mas como filhos de Deus, nós agora somos o alvo da ira, da fúria de Satanás. E ele está nos tentando a todo instante, a todo momento. Ele está ali tentando a todo instante, a todo momento. Ele quer que você se afaste da comunhão com o Senhor. Ele quer que você se afaste da graça do Senhor, que você rompa com o Senhor. Esse é o alvo dele, o desejo dele. E está em nós decidir se queremos viver em comunhão com Deus ou fazer a vontade do inimigo. Está em nós a capacidade de decidir. Diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Então foi conduzido o Senhor Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito:
que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe o Senhor Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. As astutas ciladas de Satanás, queridos irmãos, devemos conhecê-las, para não sermos também motivo de tropeço, de queda, diante das suas artimanhas e astúcias. A única maneira para vencermos as astutas ciladas do inimigo é como o Senhor Jesus venceu, somente com a palavra do Senhor. Não existe outro método, não existe outra maneira. 50 anos de igreja não vai tornar você mais forte, só a palavra do Senhor vai lhe proteger. Não adianta pensar em algum outro método que não seja o conhecimento profundo da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos amados, sempre pedimos e imploramos aos irmãos: não deixem passar um ano sem ler a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Sem ela, você é alvo fácil do inimigo. Conhecendo a palavra do Senhor, ela tem poder para debelar as astutas ciladas do inimigo. Em primeiro lugar, Satanás nos tenta nas nossas necessidades básicas. Não seja ingênuo. Satanás, ele conhece as suas necessidades. Satanás conhece os seus desejos. Satanás conhece as suas fraquezas. Ele não é bobo, ele conhece. Não existe outra maneira de vencer Satanás com as suas astúcias, a não ser com a palavra do nosso Deus. Ele fez a mesma coisa com Eva. Ele chegou para o Senhor Jesus e falou: o Senhor está com fome, o Senhor tem poder para transformar essas pedras em pão, eu sei da sua necessidade. Ele chegou para Eva: Eva, eu sei que você tem necessidade de comer, Eva, você não vive sem comer. Então, Eva, olha aquela fruta, como ela é boa. Ele nos tenta nas nossas necessidades básicas. Satanás conhece tudo que nós gostamos e que nós desejamos. Vou entrar numa área bem delicada, mas necessária. A área sexual é uma área muito atacada pelo inimigo. E algumas mães têm chegado para mim e pedido: pastor, pode falar sobre esta palavra também? Porque os nossos filhos estão sendo influenciados até por avós, até por tios, até por pessoas próximas, de que podem praticar o sexo de qualquer maneira. Começou a namorar, já vai para a cama junto com o namorado, com a namorada. Irmão, Satanás conhece as suas fraquezas e ele quer que você desobedeça a palavra do Senhor. Por isso, jovens que estão aqui, eu lamento que alguns, às vezes, não têm orientação dos próprios familiares que se dizem cristãos. Recentemente, uma senhora, nossa irmã aqui da igreja: pastor, o próprio avô, a própria namorada do avô está falando. Participe disso também, participe. Pessoas já com mais de 60 anos de idade, convivência cristã, não aqui, mas em outro ambiente, dito religioso, incentivando o neto: vai e pratique e participe. Satanás quer que você tropece nesta área. E se tem uma área que ele tem usado, é esta área. E nós precisamos tomar cuidado. Satanás conhece as suas necessidades. Ele sabe dos seus desejos. E precisamos, queridos, com amor no coração, ensinar os nossos mais jovens que esta área é linda e maravilhosa, criada por Deus.
dentro da vontade de Deus. Fora disso, será uma tragédia. Fora disso será uma tristeza, fora disso será dor. E pode procurar na Bíblia todos os exemplos das pessoas que transgrediram esta ordem do Senhor. Leia, se você encontra alguém que se deu. Ninguém. Por isso vamos conhecer mais a palavra do Senhor, que Satanás ele está tentando você. Ele está tentando você, jovem. Ele está tentando você, homem. Ele está tentando você, mulher. Fiquei impressionado. Outro dia, veio vendo ali no YouTube, vi uma senhora de uma igreja cristã de Curitiba, e ela admitindo claramente, uma senhora corajosa, ela admitindo: eu tinha fraqueza nesta área. Eu ficava usando de pornografia 5 vezes, ela falando isso, fiquei admirado. Tinha até vontade de encontrar essa senhora e falar: parabéns pela sua coragem. Porque muita gente pensa que só homem tem fraqueza nessa área, mulher também tem. E se não tiver cuidado, se não estiver com a palavra do Senhor, Satanás, que conhece as suas necessidades, vai te derrubar, vai fazer você tropeçar e mandar fazer pedras se tornarem pão, uma coisa totalmente sem nenhum sabor, que não pode ajudar em nada. Você vai pensar que é comestível, que é bom, que será ótimo para a sua saúde, para a sua vida. Como precisamos conhecer a palavra do Senhor, queridos irmãos, porque só com ela nós podemos debelar todos os ataques de Satanás, na área sexual ou em qualquer outra área da vida. Ontem eu estava limpando a quintal, logo cedo, chegaram 2 senhores, já na hora já identifiquei que eram testemunhas ditas de Jeová. De Jeová eles não são testemunhas, mas se intitulam assim. Aí me chamaram lá no portão, fui à frente. Nós queríamos trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento. Eu falei: muito obrigado. Eu já tenho o Senhor Jesus Cristo, ando com Ele há mais de 50 anos, Ele me satisfaz, eu não preciso de mais nada. Vocês têm alguma coisa melhor para me oferecer? Não? Então, passaram. Muito obrigado. Não, porque nós temos aqui, foi abrindo lá em João capítulo 17, porque nós temos aqui que Jesus, Ele é o servo, Ele aponta para Deus, nós temos que servir a Deus. Eu falei: então, já que o Senhor gosta tanto de citar versículos bíblicos, eu quero que o Senhor me diga agora onde o Senhor Jesus falou que Ele e o Pai são um. Ele foi pegando o celular, porque ele não sabia. Foi: não faça isso. Já que o Senhor se deu ao trabalho de vir aqui para me falar da palavra do Senhor, e eu já falei que eu estou satisfeito com o meu Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor insiste em dizer que Ele não é Deus, então por favor agora abra a passagem onde Ele falou que Ele e o Pai são um. Ele respondeu: onde que está? Eu falei: não, eu que preciso fazer essa pergunta para o Senhor, eu sei onde está, agora eu quero que o Senhor saiu para ensinar os outros, o Senhor tem que saber, porque ninguém dá o que não tem. Como o Senhor vai na casa de alguém tentar ensinar a palavra do Senhor se o Senhor não conhece a palavra do Senhor? Enquanto eu falava, ele foi folheando para a concordância no final da Bíblia. Falei: não faça isso, o Senhor não conhece a Bíblia. Volte para casa, vai estudar a Bíblia, depois o Senhor vai ensinar as pessoas, porque o Senhor está sendo um herege. O Senhor está ensinando as pessoas a irem para o inferno. O Senhor está ensinando as pessoas que o Senhor Jesus não é Deus, mas Ele falou: eu e o Pai somos um. Onde está essa passagem? Eu perguntei. O homem já estava totalmente desconcertado. Eu falei: já que o Senhor não sabe, então procure a passagem no seu celular. Então procure. Aí ele todo sem graça, ele achou em João 17, ele já estava com a Bíblia aberta em João 17, mas ele só conhece alguns versículos, eles não conhecem a Bíblia toda. Lá em João 17, o Senhor Jesus continua orando. João 17, toda a oração do Senhor Jesus. Ele continua orando, dizendo assim: Pai, que eles sejam um em nós como eu sou um em ti. Que eles sejam um. Está aqui em João 17. Eu falei: não é a passagem que eu estou lhe pedindo, mas aqui também serve para o Senhor. E só mostra que o Senhor não conhece a Bíblia, porque o Senhor precisou procurar no celular este versículo. O Senhor já estava em João 17. O homem já estava totalmente desconcertado. Eu falei: então agora, já que o senhor não sabe, abre em João capítulo 10. Abre em João capítulo 10 e leia quando Filipe pediu para o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos lembram que Filipe pediu para o Senhor Jesus Cristo?
Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, vocês ainda não me conhecem, eu e o Pai somos um. Até esse momento o outro estava quieto. Aí o outro se achou no direito de falar, mas ele é o caminho. Eu falei, ótimo, maravilha, onde está esse versículo? Que ele falou que ele é o caminho, e fale o versículo todo, porque um texto fora de contexto serve de pretexto. O Senhor falou que ele é o caminho, então cite o versículo todo. Sabe onde está? João, capítulo 14, versículo 6. Aí ele citou o versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, por que o Senhor não terminou de citar o versículo? Porque ninguém vem ao Pai. Ele não falou ninguém vai ao Pai, ele falou ninguém vem ao Pai. O senhor não conhece a palavra de Deus, então volta para casa, estuda e depois o senhor sai para ensinar os outros, para não ensinar as pessoas heresias. Os dois estavam tão sagrados, pegaram, já está na hora de nós irmos. Sumiram. Irmão, se eu não conhecesse a palavra de Deus, eu seria mais um enganado. Se você não conhecer a palavra de Deus, você será mais um enganado, porque Satanás cita a palavra de Deus. Não foi o que ele fez com Eva, ele não citou a palavra de Deus. Não foi o que ele fez com o Senhor Jesus Cristo. E o segundo ponto justamente é esse. O segundo ponto é que Satanás quer que você, preste atenção, Satanás quer que você tente a Deus. Ele não somente quer que você faça as suas necessidades a prioridade, como ele também quer que você tente a Deus. Cuidado quando você sentir alguma necessidade, não faça disso a sua prioridade. O Senhor Jesus respondeu para Satanás: nem só de pão viverá o homem. Irmãos, cuidado, estamos vivendo tempos de muita facilidade. Estamos vivendo tempos em que as pessoas estão colocando as suas necessidades em primeiro lugar, os seus desejos em primeiro lugar, as suas vontades em primeiro lugar. Irmãos, amados irmãos, vamos colocar em primeiro lugar a vontade do Senhor. Eu tenho fome, preciso comer, tenho necessidade disso, mas isso não é prioridade é o Senhor. Irmãos amados, peço de coração, vamos fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar, porque se não fizermos a vontade dele, automaticamente estamos fazendo a vontade de quem? Do inimigo do Senhor. Ele conhece as suas necessidades, ele quer que você desobedeça ao Senhor. Esse é o alvo dele. O desejo dele é que você desobedeça ao Senhor. Em segundo lugar, então, como falamos, ele quer que nós tentemos a Deus. Ele chegou para o Senhor Jesus Cristo, o levou no pináculo do templo e falou: lança-te daqui para baixo. E ele conhece a palavra de Deus, por isso você, filho de Deus, precisa conhecer a palavra de Deus. Porque seria uma vergonha para nós, filhos de Deus, conhecermos menos a palavra de Deus do que o inimigo de Deus. Não seria uma vergonha para nós? Seria uma vergonha. Os nossos inimigos conhecerem mais a palavra de Deus do que nós, os filhos de Deus. Satanás conhece e citou a palavra de Deus no Salmo 91 para o Senhor Jesus Cristo, mas fora do contexto. Satanás é astuto e vil e ele quer que você tente a Deus. Foi o que ele fez com Eva também. Eva, foi assim que Deus disse, mas se você fizer diferente não vai dar nada não, Eva. Não é o que estão falando hoje? Não dá nada não, não é assim que estão falando. Hoje falam, não vai dar nada não, vai dar sim. Se você tentar a Deus, se você desobedecer a Deus, não vai dar nada, você não vai morrer como Deus falou. Ele falou para o Senhor Jesus Cristo: lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Salmo 91, ele não mudou nada, está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em nenhum dos teus caminhos. Mas o Senhor Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. E esta é uma área que muita gente está fazendo a vontade do inimigo. Quanta gente se lança para baixo sem medir as consequências e depois sofre e naufraga. Quanta gente está brincando
brincando com Deus nessa área tão séria. Irmãos, vamos pedir ao Senhor, e o que nós pedirmos ao Senhor, vamos cumprir. O que você prometeu ao Senhor, cumpra. O que você disse que iria fazer, faça, porque senão você está tentando ao Senhor. Vamos cumprir o que nós prometemos. Quantas pessoas oram assim de manhã: Senhor, eu quero tal coisa, e se eu sair na rua e encontrar uma pessoa com a calça preta, é sinal de que é para fazer isso lá. Quanta gente está de calça preta na rua, até aqui na igreja hoje. Isso é brincadeira, isso é tentar a Deus. Senhor, eu quero tanto comprar um carro 0 km, se eu chegar na concessionária e o vendedor facilitar as coisas para mim, é porque é a vontade do Senhor. Eu pergunto, qual vendedor não vai querer facilitar para você? Ele não está nem aí se você tem ou não tem dinheiro, se vai poder pagar o financiamento ou se não pode. Ele quer apenas o bolso dele cheio com a comissão que vai ganhar. Só que tem gente se lançando: o vendedor fez mirabolantes propostas para mim, então é a vontade de Deus. E se lança para baixo. E se lança para baixo e depois se dá mal. E depois chega aqui: pastor, não consigo dormir de noite, pastor. Ainda tenho 60 prestações para pagar, não consigo. O que eu faço agora? Pois é, tentou a Deus. Irmãos, Satanás sabe das nossas necessidades, não vamos cair nas artimanhas dele. Satanás sabe que se nós tentarmos a Deus, nós vamos nos esborrachar lá embaixo. E ele quer que as pessoas se machuquem, se esborrachem, para depois dizer: Deus esqueceu de mim, Deus foi mal comigo. Deus é o mesmo, Ele não mudou, fomos nós que fomos irresponsáveis, nós que demos ouvidos para Satanás. Peçamos que Deus nos ajude, queridos irmãos, a sermos mais cuidadosos. Senhor, é a Tua vontade, porque se não é a Tua vontade, fecha as portas para mim. Senhor, é da Tua vontade, porque se não for da Tua vontade, Senhor, a minha vontade é secundária. A minha vontade não é a primeira, é a do Senhor. O Senhor Jesus Cristo no jardim do Getsemane, irmãos, a dor do nosso Salvador, o sofrimento do nosso Salvador, a angústia do nosso Salvador, o suor se transformou em grandes gotas de sangue, e ele estava agoniado, e olhava para Pedro dormindo, Tiago dormindo, João dormindo, e ele sozinho, agoniado, mas ele orava, e ele pedia o que, amados? Ele orava e pedia: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, passa de mim. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu. Irmãos, não tentemos ao Senhor, não tente ao Senhor. Faça apenas o que é da vontade do Senhor, ou você terá grande tristeza, grande desapontamento, grande desilusão, e vai naufragar. José, o nosso irmão, estava lá no Egito. E ele era experiente no sofrimento. José já tinha perdido a mãe, odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, numa terra estranha, sofrendo, fiel ao Senhor, obediente ao Senhor, e Satanás, que está ao redor de cada um de nós, colocou ali a mulher de Potifar para tentar Satanás. Satanás, ele não é bobo, ele sabe que se nós desobedecermos ao Senhor, nós vamos sofrer, nós vamos padecer, e nós vamos nos desviar da vontade do Senhor. Satanás colocou ali uma mulher, talvez uma mulher encantadora, e oferecendo-se para ele, e ele podia fazer de tudo para praticar o pecado, e ninguém ia ficar sabendo. Ele estava longe do pai, ele já não tinha mais mãe, os irmãos odiavam ele não tinha ninguém por ele, era escravo numa terra estranha, não tinha igreja por perto, não tinha pastor para orientar, ele estava sozinho, ele podia aproveitar essa oportunidade, mas ele tinha no seu coração que ele não podia desobedecer ao Senhor. A mulher um dia, a mulher 2 dias, a mulher 3 dias, sabe lá quanto tempo não foi? Que dureza que foi para aquele nosso irmão! Que dureza que foi para ele. Era bonito, diz a Bíblia, de bom parecer. E a mulher falando todos os dias: deita-te. Qual era a resposta dele para ela, meus amados? Como poderei eu cometer tão grande pecado como você? Como poderei?
Satanás muitas vezes coloca de perto de você o que você gosta, para você tentar. Peça ao Senhor: Senhor, livra-nos das tentações. Não foi o que o Senhor Jesus ensinou? Senhor, livra-nos das tentações. Não nos deixes cair em tentação. Então fique longe da tentação. Qual é a sua fraqueza, irmão? Qual é a sua fraqueza? Fique longe. Fique longe. Não fique brincando com o fogo, porque quem brinca com fogo vai se queimar. A sua fraqueza Satanás conhece e vai querer fazer de tudo para você desobedecer ao Senhor. E em terceiro e último lugar, Satanás busca desesperadamente por adoração. Ele busca desesperadamente por adoração. Ele quer que você o adore. De qualquer maneira ele quer que você o adore. Chegou para o Senhor Jesus Cristo, mostrou todos os reinos do mundo, e ele sabia que o Senhor Jesus veio para salvar o mundo. Ele sabia. E ele falou então para o Senhor Jesus, falou: eu vou facilitar a coisa para o Senhor. O Senhor veio para salvar o mundo, olha, vai ser bem mais fácil. Para que tanta dor, para que tanto sofrimento, para que tanto sangue, para que cruz, para quê? Para que isso tudo? Vou facilitar. Se você me adorar, tudo isso é teu. Tudo isso é teu. Satanás quer a sua adoração. Ele quer a sua adoração. E meus irmãos, ou nós fazemos a vontade de Deus e adoramos a Deus, ou automaticamente estamos fazendo a vontade do inimigo de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Ou fazemos a vontade de Deus, ou não fazemos a vontade de Deus e estamos adorando a Satanás. Queira aceitar isso, mas é a verdade. Não existe um campo neutro aqui, ó, entre adorar ao Senhor e adorar a Satanás. Aqui eu estou no campo neutro. Eu não estou adorando ao Senhor como deveria, mas também não estou adorando a Satanás. Estou aqui no meio. Que ilusão. É bem o que ele gosta de fazer. Irmão, se você não está adorando a Deus, automaticamente está fazendo a vontade do inimigo. Ele fez isso com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não faria isso com você. Ele chegou para o próprio Deus encarnado e falou: eu dou tudo isso aqui para você, se você prostrar o meu. Jovem, eu vou lhe dar muito prazer. Eu vou lhe dar. Olha no celular, olha na internet, olha os games, os vídeos, as televisões, os filmes, os prazeres, os encantos. Homem, mulher, tem tudo para você. Está tudo disponível. Para que tanto esse negócio de palavra de Deus? Para quê? Deixa um pouquinho para você também, para você se divertir, para você fazer a sua vontade de Deus. Se prostrado me adorar. Se você não estiver prostrado diante do Senhor 24 horas por dia, você vai estar fazendo a vontade do inimigo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo sabe que Satanás não é dono de nada e não entrega nada. Ele cobra, oferece tudo, cobra muito caro e não entrega nada. Ele falou para Eva: Eva, você vai ser livre. Hoje Deus fez de vocês aí um marionete. Deus sabe que no dia que você comer, você ouvir a minha palavra, Eva, se você ouvir a minha palavra, você desobedecer a palavra de Deus, se você me adorar, Eva, faça a minha vontade. O que é adoração? É prestar culto. Adoração é prestar culto. Para que fica cultuando tanto Deus, Eva? Olha lá, Eva, que coisa mais linda. Como, Eva? Você não vai morrer. Deus só falou isso para você se assustar. Você não vai. Ouça a minha palavra. Senhor Jesus vai facilitar para o Senhor. O Senhor vai querer morrer na cruz, sofrer tanto. Pode facilitar. Irmãos, não brinquem com a facilitação. Não brinquem. A vontade de Deus deve ser feita, custe o que custar. Fácil ou difícil, devemos fazer a vontade de Deus. E por favor, aplique no seu coração a palavra, amado irmão, amada irmã. Porque quando nós ouvimos e não mudamos de atitude, continuamos do mesmo jeitinho que nós entramos na igreja, entramos e saímos do mesmo jeito, sabe que o nosso coração vai ficando calejado. Não muda mais, não sente.
Quando servíamos ao Senhor em Balsa Nova, antes do nosso pai falecer, ele pediu para ir cuidar de uma congregação em Balsa Nova. Irmã Sandra ia conosco, irmã Nálida, irmão Ezequiel. E um domingo à tarde, chegou lá na congregação, era um cantinho de esquina, muito pequenininho, muito pequeno. Veio o pastor Gary, que é dos Estados Unidos, a irmã Janete, que são dos Estados Unidos, mas moram em Balsa Nova, já são aposentados e gostam tanto da região, moram no alto da Serra de São Luís do Purunã. Lugar muito lindo, dá para ver Curitiba, dá para ver a Serra do Mar, de lá são 100 quilômetros, dá para ver um lugar lindo. E eles têm um vizinho que é um cientista inglês, que é o Vitor. Um homem que estudou com Einstein, foi aluno de Einstein na Inglaterra. E um dia Vitor apareceu lá na igreja e conversamos com ele. Aí um dia fomos visitar, 5 anos atrás fomos visitar o pastor Guilherme, irmã Janete, e o Vitor estava lá. Ele é vizinho de propriedade. Um homem inteligentíssimo, um cientista. Na casa dele tem antenas as mais mirabolantes que você possa imaginar. Aquele homem deixou de ouvir a voz de Deus. E ele está procurando agora vozes do além. Essas antenas são para captar vozes de marcianos que estão por aí ao redor. Ele estava lá na casa do pastor Gary, visitamos, eu e a Larissa visitamos e vínhamos embora, e o Vitor ia sair também. Eu falei, então nós levamos, ele estava a pé, nós levamos o senhor até lá. Levamos até a propriedade dele. Senhor Vitor, o senhor precisa entregar-se ao Senhor Jesus Cristo. O senhor conhece a palavra, o senhor esteve lá na congregação, o senhor ouviu a palavra. Ele falou assim: eu fui comandante de submarino da Inglaterra e eu fiz coisas que Deus não pode ver. Vocês conhecem alguma coisa que Deus não pode fazer? Mas olha a mentira que Satanás pregou no coração dele. Olha só. Ele falou que ele fez coisas quando era militar que Deus não pode fazer. E ele acreditou nessa mentira de Satanás. E está sofrendo. Porque ninguém que carrega o peso do pecado sobre si será feliz. Ninguém será. Pensei muito no Vitor nessa semana. Um cientista já de idade, já tem mais de 80 anos. Mora sozinho, uma propriedade linda. Sozinho, solitário, tentando ouvir vozes de amor. E não ouve a palavra de Deus que está ali perto de mim. Se você não ouvir a palavra de Deus para adorar ao Senhor, vai ouvir a voz do inimigo para adorá-lo. Peça ao Senhor que lhe ajude. Peçamos ao Senhor que nos ajude. Senhor, ajuda-nos a ouvirmos a Tua palavra e com ela vencermos o inimigo. Porque o Senhor Jesus respondeu para Satanás, lá no alto do monte, Satanás oferecendo todos os reinos da terra. O Senhor Jesus respondeu para ele: está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E a pergunta que todos nós devemos responder, por favor responda você. Você está servindo ao Senhor 24 horas por dia? Está? Ou tem algumas horas do dia que, Senhor, dá licença agora é comigo. Você está servindo ao Senhor 7 dias por semana? Está? Você está servindo ao Senhor todos os meses do ano? Está? De verdade? Seja sincero. Satanás tentou o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus o derrotou. O Senhor Jesus quer que você seja vitorioso na derrota contra Satanás. Irmão Ricardo falou agora há pouco na classe dos adultos, que quando precisa matar uma serpente, nós batemos aonde? Na ponta da cauda? Aonde? Na cabeça. Só na cabeça.
O Senhor Jesus já derrotou Satanás. Quando ele morreu na cruz do Calvário, diz a palavra do Senhor, prometida 4.000 anos antes, que ele esmagaria a cabeça da serpente. Irmãos, Satanás já está derrotado. Não vale a pena segui-lo, não vale a pena obedecê-lo. Cuidado com os seus desejos, Ele conhece as suas necessidades. Peça ao Senhor, ajuda-me a fazer a Tua vontade. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, não a vontade do inimigo. Em todas as áreas da sua vida, irmão, em todas as áreas da sua vida. Porque se você deixar um flanco aberto para o inimigo, é o que passa. É o que passa. Se você deixar uma cabeça de ponte para ele, ele vai com a sua astúcia derrotar a sua vida, o seu casamento, a sua família, as suas finanças. Ele vai derrotar a sua vida. Você vai se lançar para baixo e vai se esborrachar. Não vale a pena ouvir Satanás. Não vale a pena. Feche completamente os ouvidos para ele. Ele vai lhe tentar hoje de novo. Já foi de manhã no culto, para que de novo de noite, para que tanto culto? Ele vai lhe tentar. E está em você aceitar a tentação ou não. Está em você. Está em você fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do inimigo. Uma das duas você fará. Uma das duas fará. Só que eu não conheço ninguém que faz a vontade do inimigo que vence e que se cedeu. Quantas vezes ouvi meu pai dizer: ninguém leva vantagem com o diabo. Vocês conhecem alguém que leva vantagem? Vocês conhecem? Eu não conheço. Quando eu era criança, bem pequeno ainda, morávamos lá em Itagaçá, fomos a um noivado. Naquela época o noivado era que nem casamento, era festa. Alguém desse tempo assim, que noivado fazia festa, fazia almoço, fazia janta, e colocava aliança, colocava primeiro no dedo esquerdo, no noivado, e depois passava por o dedo. Era uma coisa, uma cerimônia. Convidava seus parentes, e eu fui com os meus pais. Eu achei tão lindo aquilo. Um casal lindo, lindo. Mas eu fiquei tão feliz. Na casa da minha mãe tem fotografia até hoje daquele noivado. Lá no início dos anos 1960, quase 60 anos atrás. Dali a pouco chega a notícia: acabou, né? Mas como? Eu não consegui entender, mas como? Eles são tão bonitos, os dois são servos de Deus, como? Acabou o noivado, como? Vontade do inimigo. Fizeram a vontade do inimigo e ele destruiu. Irmãos, vamos obedecer ao Senhor. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Faça a vontade. Proponha no seu coração: Senhor, eu não quero ser como os cristãos da igreja de Laodiceia, os cristãos dos nossos dias. Eu não quero ser. Eu quero ser um cristão a toda prova, fazer a tua vontade, Senhor. A tua vontade. Satanás conhece as suas necessidades. Ele quer que você tente a Deus para você perder a fé. E ele quer desesperadamente que você o adore. Mas está em nós vencê-lo com o Senhor Jesus Cristo, ou sermos vencidos por ele e sofrermos as consequências. Deus abençoe para que a igreja possa fazer a vontade dos tentados nós somos. E continuaremos sendo, até o último suspiro, continuaremos sendo tentados. Mas a vitória já está garantida se nós obedecermos ao Senhor de coração. Que Deus assim abençoe. Todo teu pecado
olha para Jesus. Fixe os olhos em Jesus. Se você olhar para mim, você vai se esborrachar. Eu sou pecador. Se você olhar para as pessoas, vai se lançar num precipício e vai tentar. Olha para Jesus, somente. Fixa os olhos e faça só o que Ele faria. O Senhor Jesus faria isso? O Senhor Jesus tiraria férias de vida cristã? Então tire. O Senhor Jesus entraria em recesso em janeiro para não ir na igreja? Então faça. Se Ele fizesse isso, faça. Agora eu vou lhes dizer uma coisa. Eu não seguiria o Senhor Jesus Cristo se Ele em janeiro tirasse recesso da vida espiritual. Eu não seguiria. Porque ia ser uma decepção muito grande para mim. Irmãos, vamos fixar no Senhor Jesus Cristo. Errado está alguém do meu lado, do outro lado. Eu sou errado, só Ele que não. Olhemos para Ele. Olha para Jesus. Olhemos para o Senhor Jesus e não ouçamos as vozes do enganador. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo culto que pudemos prestar ao Senhor nesta manhã, pelo bom número de irmãos presentes, Senhor, todos com o firme propósito de ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz. A voz do enganador é tão atraente. Enganou Eva, enganou Davi, enganou Sansão, enganou Salomão, enganou tantas pessoas, Senhor. Mas nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Como já temos ouvido tantas vezes, é preferível uma verdade amarga do que uma mentira doce. Tudo que Satanás sabe fazer é mentir, é enganar, oferecer prazeres, encantos e coisas que nos são atraentes e que o nosso corpo humano gosta de ser atraído por essas necessidades básicas, como Ele ofereceu para o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele é mentiroso e pai da mentira, e todos os que o ouviram terminaram com muita dor, com muito sofrimento, com muita angústia, que poderia ter sido evitado se todos tivéssemos ouvido a verdade, que nem sempre é tão atraente, mas sempre é a melhor. Ajuda-nos, portanto, a estarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo, que em tudo foi tentado. Diz a Tua palavra que Ele foi tentado em tudo. Se é em tudo, então foi em tudo. Mas não pecou. E mostrou-nos que é possível viver uma vida de santidade, de obediência. Mas só será assim se nós conhecermos a Tua palavra e seguirmos por ela. Leva os meus amados irmãos em paz agora para os seus lares e conceda a todos, ó Deus, o pão de cada dia. Não o pão oferecido por Satanás. Diga essas pedras que se transformem em pão. Não. O pão que vem do Senhor, o alimento que vem do Senhor, alcançado com a bênção do Senhor, porque esse nos fará bem, esse será para a nossa alegria. E como gratidão, possamos voltar aqui à noite, olhando para o Senhor Jesus Cristo e fazendo a vontade dEle, somente dEle. Assim oramos e pedimos e Te agradecemos e Te louvamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos podem se assentar, por favor. Nesses meus quase 62 anos, irmãos, eu já vi tanta tristeza. Na década de 70, eu conhecia um casal de namorados. Vinham junto à igreja, muito queridos os dois, mas não buscaram a direção de Deus. 2 anos namorando. E a moça gostava muito do rapaz. Mas ele não buscou a direção de Deus. Um domingo à tarde, cheguei na casa dela, e ela estava lá sentada na sala, chorando muito, com a Bíblia aberta. E eu perguntei: o que aconteceu? O que aconteceu? Não buscamos a direção de Deus. E ouviram essa voz. Acabou no namoro, tristeza, dor, sofrimento por muito tempo. E até hoje não se recupera dos erros do começo. Vamos ensinar aos nossos filhos a obedecerem a verdade. Vocês sabem que as palavras convencem, mas o exemplo na casa. Pais, sejam obedientes ao Senhor.
Os seus filhos devem estar na casa do Senhor e ensiná-los dentro de casa. Filhos, nós aprendemos na palavra de Deus que o jugo desigual não dá certo. Não dá certo. Não deixe o seu filho longe da casa do Senhor, porque ele vai se encantar com as moças engraçadinhas do mundo. E ele vai ouvir a voz do inimigo. E vai ser uma dor para você, vai ser uma dor para o seu filho, para a sua filha, para todo mundo vai sofrer. E é uma cicatriz que fica para o resto da vida. Já se ouvimos a palavra do Senhor, ensine isso para os seus filhos. Meus pais desde criança ensinaram: não se namora com moça que não é na casa do Senhor, que não seja fiel ao Senhor. Em 1980 Deus me chamou para Nova Odessa e logo conheci a Larissa. Na verdade eu já conhecia, mas eu não lembrava dela. Quando eu era criança, 8 anos, eu morava lá e íamos na União de Juniores juntos. 10 anos depois, com 18 anos, ela com 18 anos, passava em frente da casa dela todo dia. Eu a achava bonita, mas eu não me encantei por ela logo no começo, porque eu não sabia que ela era cristã. Um sábado à noite, eu falei para minha tia: tia, eu vou na igreja da Fazenda Velha, onde o irmão Álvaro foi membro lá também, onde a mãe do irmão Álvaro é membro lá. Aí a minha tia falou assim, era sábado à noite, isso há quase 43 anos atrás. Aí minha tia falou assim: mas você vai fazer o que lá na Fazenda Velha se ela vai na segunda igreja? Eu falei: ela quem? A minha tia falou assim: você acha que eu sou bobo? Você acha que eu não estou vendo você olhar para a Larissa? Mas aquilo mudou de uma hora para outra no meu coração, irmãos, aquilo mudou. Ela é salva, agora mudou completamente. Agora eu posso olhar para ela, agora eu posso convidá-la para ir para a igreja. Naquela mesmo sábado à noite, fui lá na casa dela, parei em frente, lá chamei ela: você vai na igreja amanhã? Vou. Então eu venho te buscar. Nem perguntei se ela queria ou não, eu venho te buscar. Irmãos, não quer chorar depois? Então vamos ensinar os nossos filhos na casa do Senhor. O exemplo arrasa. O exemplo. Que Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a noite, queridos irmãos. E que Deus abençoe.